alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio, que está publicado no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br, onde também ali há os slides, que são o roteiro desta nossa exposição. Alguns irmãos reclamam que nós não repetimos o texto da revista, e não o fazemos. A proposta do portal Escola Dominical é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. Os irmãos já leram a revista, leram o livro de apoio, vem a videoaula do comentarista do trimestre. Portanto, não queremos ficar aqui chovendo no molhado. Trazemos subsídios complementares aos irmãos. E para os irmãos não se perderem, se forem lá ver os slides do nosso texto de apoio, nós estamos ali seguindo o roteiro da nossa exposição. Além do nosso texto de apoio, o site do portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos desta mesma lição. O portal Escola Dominical também publica videoaulas e textos de apoio de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de escola dominical. Também, durante a semana, disponibilizamos aos amados irmãos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas. Ali o irmão tem um momento devocional e nós estamos estudando sobre avivamento e nós só teremos avivamento, só seremos avivados se durante o dia reservarmos momentos de oração e de meditação nas Escrituras. E a proposta do portal Escola Dominical é fazer com que nós unamos o útil ao agradável. Você tem esse momento devocional e angaria informações para a sua lição da Escola Bíblica Dominical. E também, no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver em São Paulo e região, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Mas ela se realiza no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Estamos estudando a respeito do avivamento. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E ainda no segundo bloco do trimestre, onde nós estamos estudando o avivamento em Cristo e na Igreja Primitiva, hoje estaremos estudando a lição de número 6, o avivamento no ministério de Pedro. Então, hoje nós vamos ver a figura do apóstolo Pedro, onde vemos com muita nitidez a diferença entre a presença ou não do avivamento na vida de um cristão. Em primeiro lugar, é bom nós reforçarmos que a escolha de Pedro é proposital, porque é o apóstolo que mais demonstra a importância e a diferença do avivamento na vida cristã. Pedro, antes de se converter,
ele andou sobre as águas, ele participou do círculo íntimo dos discípulos de Jesus, mas não era uma pessoa afinada com a vontade de Deus. Parece incrível, mas é verdade. Nós iremos verificar isto ao longo da lição. Mas depois que ele se converte, aí nós vamos ter aquele homem destemido que abriu a porta do evangelho tanto para os judeus quanto para os gentios. Ele não foi papa, como dizem por aí, mas foi aquele que abriu as portas do evangelho para os judeus no dia de Pentecostes e para os gentios na casa de Cornélio. E na primeira parte do livro de Atos dos Apóstolos, é a personagem proeminente. E deixa, ao final de sua vida, como legado, as 2 epístolas que escreveu, onde ele reafirma a sua experiência e mostra a necessidade que temos de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daí a escolha de Pedro. Não é porque ele é papa, não. É porque ele é um exemplo muito eloquente, talvez o maior exemplo da necessidade da plenitude do Espírito Santo para podermos realizar a obra de Deus. O avivamento no ministério de Pedro. O apóstolo Pedro tinha por nome Simão. Foi Jesus quem mudou o nome dele para Pedro. É por isso que os papas na Igreja Romana, eles, quando são escolhidos, eles mudam de nome, né? Porque eles se dizem sucessores de Pedro, e como Jesus mudou o nome de Pedro, eles também mudam o seu nome. Mas a verdade é que Pedro se chamava Simão, e Simão é uma palavra hebraica que quer dizer ouvinte, ou Deus ouviu. Então veja que, em primeiro lugar, Pedro era Simão. Ele foi um homem que ouviu. Ele ouvia as palavras de Jesus, embora não as observasse. Ele ouvia as palavras de Jesus, embora não as atendesse. Ele ouvia as palavras de Jesus, embora não cresce nela, não acreditasse. E aqui nós já vamos ver que o crente que não é avivado, ou aquele que não experimentou o avivamento, é alguém que é simplesmente um ouvinte da palavra de Deus. E então nós nos lembramos do que está escrito lá na Epístola de Tiago, no capítulo 1 e versículo 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Nós podemos dizer que esta era a situação de Pedro até a sua conversão. E a conversão de Pedro se deu quando ele chora amargamente lá depois de ter negado Jesus. Quando ele nega Jesus 3 vezes, e Jesus olha para ele, Pedro chora amargamente. Até ali, Pedro ainda não havia se convertido. Parece incrível, mas é a verdade. E quem diz isto
é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que lá em Lucas 22 e 32, já no final do seu ministério, Jesus diz, dizendo para Pedro, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Pedro ainda não era convertido. Neste momento do ministério de Jesus, Jesus já estava próximo de ser preso, de morrer por nós, já no final do seu ministério. E ele diz para Pedro que ele ainda não era convertido. Então, veja que Jesus estava já ali saindo da instituição da ceia, no meio das últimas instruções e indo para o jardim de Getsemane. E ele diz que Pedro ainda não era convertido, porque ele era apenas Simão, o ouvinte da palavra de Deus. Então, Simão, ele era filho de Jonas, né? Por isso que Jesus o chama de Simão Bar-Jonas. Né? Bar-Jonas significa filho de Jonas, isso em aramaico, né? Porque era a língua que Jesus falava, era a língua que o povo falava, né? Nos dias de Jesus, era o aramaico. Nós vemos isso lá em Mateus 16 e 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, Pedro, ele era filho de Jonas, era Bar-Jonas, e ele era natural de Betsaida. Betsaida era uma das cidades que ficava ali, em volta do mar da Galileia. Então, Pedro era galileu. Nós temos a reafirmação disso na negação de Jesus por Pedro, né? Porque um dos motivos pelos quais Pedro foi identificado como discípulo de Jesus era ser galileu, né? Lá em Lucas 22 e 50, tanto em Mateus, em Marcos e em Lucas, é dito que Pedro é galileu. Mateus 26 e 29. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estavas com Jesus, o galileu. Mas ele, Marcos 14, 70, mas ele o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. E lá em Lucas 22, 59, e passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. É dito que o falar de Pedro, o seu sotaque, denunciava que ele era galileu, né? E por isso ele era, nós sabemos que ele era galileu. E ele era de Betsaida, né? E seu nome era Simão, seu pai era Bar-Jonas e a sua profissão era pescador. Ele era pescador. Nós vamos encontrar o episódio da pesca maravilhosa, quando Pedro deixa o ofício da pesca e passa a seguir a Jesus. Então, Pedro era um pescador. E não era alguém assim, pobre, miserável. O texto nos mostra que, embora não fosse uma pessoa rica, ele também não era uma pessoa miserável. Nessa sua atividade da pesca, ele possuía um barco. Veja, e tinha empregados com ele. Vai lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 3 é dito, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão.
E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Portanto, havia mais pessoas com Simão. Então, Simão era o dono do barco e havia pessoas que trabalhavam com ele, trabalhavam para ele. Mas por que mandas lançarei a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Então, nós vemos então que Pedro era assim um pequeno empresário da pesca. E ele, então, é levado a Jesus pelo seu irmão André. André, que havia seguido a João Batista, ele encontra Jesus e, ao ver que Jesus era o Messias, ele vai e fala isto para Pedro. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, lá em João 1,41, no Evangelho. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, esse foi o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Jesus já muda o nome de Pedro. Jesus já mostra o seu poder, revelando quem é Simão. O texto não diz que André tenha falado algo de Pedro para Jesus. Mas André, ao ver que Jesus era o Cristo, crendo na mensagem que João Batista havia dito, chega para Pedro e leva Pedro até Jesus. E Jesus identifica Pedro e muda o seu nome para Cefas, que em aramaico quer dizer Pedro, que quer dizer pedregulho, pequena pedra. E mesmo assim, Pedro não crê que Jesus seja o Messias ou fica em dúvida com relação a isso. Tanto que não vai seguir a Jesus. Ele volta à sua atividade da pesca. Alguns historiadores, alguns estudiosos, dizem que Pedro havia participado do grupo dos zelotes, que eram aqueles terroristas do tempo, aquelas pessoas que defendiam uma rebelião contra os romanos para a liberdade pela violência. Era o grupo a que pertencia Barrabás, que será aquele que será escolhido pelo povo para ser solto em vez de Jesus. E por qualquer motivo, ou desilusão, ou não concordância com algum ponto deles, Pedro teria saído do grupo e voltado à sua atividade da pesca ou se dedicado à pesca. E André leva Simão para se encontrar com Jesus. Jesus revela o seu poder, o seu conhecimento, muda o nome de Pedro, mas Pedro não crê e volta para a pesca. Quando Jesus começa seu ministério, ele vai até Betsaida, e em Betsaida, ele, aliás, está em Cafarnaum, onde Pedro, ele era de Betsaida, mas estava pescando em Cafarnaum, morava em Cafarnaum, porque ali estava sua sogra, inclusive, na sua casa, e ele, então, tem um novo contato com Jesus. Jesus pede para ocupar o seu barco, ele havia voltado de uma pesca infrutífera durante a noite, e Jesus ensina o povo, enquanto Pedro fica ali limpando as redes.
não prestando muita atenção no que Jesus falava. Ao término da fala, Jesus manda que Pedro fosse novamente pescar. Pedro disse que não tinha apanhado nada, mas obedece. E há uma pesca como ele nunca teve antes. Encheu seu barco de peixes, encheu o barco de Pedro, o barco de Zebedeu, que era o pai de Pedro e de Tiago, que ele pediu ajuda, e os barcos vieram quase afundando de tantos peixes. E aí Pedro nota o poder de Jesus, mais uma vez, e se prostra diante de Jesus e faz um pedido a Jesus. Ausenta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Chama Jesus de Senhor, reconhece a sua divindade, reconhece a sua messianidade, mas pede para que ele se ausente, porque ele se reconhece pecador. Veja que Pedro confessa o seu pecado, mas não crê que possa ser perdoado. E aqui nós temos o primeiro elemento que nos mostra que Pedro ainda não tinha se convertido. Ele confessa o pecado, mas não pede perdão. Ele confessa o pecado, mas não se arrepende. E apesar disso, Jesus diz: olha, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E Pedro deixa o barco na terra, deixa tudo e começa a seguir a Jesus. Num impulso. Aliás, uma das características de Pedro era essa, ele era impulsivo. Diante daquela demonstração de poder, ele deixa tudo e começa a seguir a Jesus. Mas não pediu perdão dos seus pecados. Reconheceu-se pecador, mas não pediu perdão dos seus pecados. Reconheceu que Jesus era o Senhor, mas não se arrependeu dos seus pecados. E aqui é o problema que nós vamos encontrar durante toda a jornada de Pedro com Jesus. Veja que nesta pesca maravilhosa, Jesus chama Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram os filhos de Zebedeu, que era outro empresário da pesca, o dono do outro barco, que foi ajudar na pesca maravilhosa. Pedro e Tiago também impactados por aquela pesca, por aquele milagre, eles largam tudo e vão seguir a Jesus. E estes 3 discípulos vão ser o círculo íntimo de Jesus. Vão ser os discípulos que vão presenciar os momentos mais profundos do ministério terreno de Jesus. Lá em Marcos 5:37, nós vemos que lá na ressurreição da filha de Jairo, Jesus só permitiu que fossem com ele para o quarto da criança, da menina, Pedro, Tiago e João. Marcos 5:37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. Pedro foi testemunha da ressurreição da filha de Lázaro. Lá em Marcos 9, versículo 2, nós vemos a transfiguração. O único momento no ministério de Jesus em que Jesus permite que a glória divina absorvesse o homem Jesus e ele se mostrasse como Deus para os discípulos. Só se mostrou aos 3. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Em Marcos 14:33,
nós vemos Jesus levando os 3 para orar com ele no jardim do Getsemane. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E em Lucas 8:51, nós temos Lucas repetindo aí que eles foram as testemunhas da ressurreição da filha de Jairo. Então, os irmãos vejam que Pedro começou a pertencer ao círculo íntimo de Jesus, mas não era convertido, porque não havia se arrependido dos seus pecados. Impactado pelo milagre, ele deixa tudo e segue Jesus. E acha que por ter feito isto, ele já estava garantido para a vida eterna. Ele já tinha que merecer algo. Era esse o pensamento dele. É o que nós vemos lá em Mateus, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Pedro achava que o simples fato de ter deixado tudo e seguido a Jesus era suficiente para ter galardão, para ter recompensa, para ter algum merecimento, quando, na verdade, o necessário é que nós confessemos os nossos pecados e nos arrependamos. Qual é a mensagem do Evangelho? Jesus pregava e Pedro ouvia Jesus pregando. Marcos 1:14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Há necessidade de arrependimento, de mudança de atitude, de mudança de mentalidade. E era isto que Pedro não tinha feito ainda. E é por isso que nós vamos ver que Pedro, até a sua conversão, era apenas um ouvinte e não um cumpridor da palavra. Era alguém que precisava de conversão. E se não há conversão, não há avivamento. O avivamento exige a conversão. Lembrem-se, os 5 significados de avivamento. Avivamento é vida abundante. Quem não se converte, nem vida tem. Que é preciso crer, ouvir a palavra da verdade, crer na palavra para ter vida. Porque Jesus diz que quem crê em mim passa da morte para a vida. Como eu vou ter vida abundante se nem eu creio ainda? Lembre-se do que Paulo diz lá em Efésios 1:13. Em quem vós estáis? Nós estamos em Jesus, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Veja que Pedro não tinha crido. Ele agiu por impulso, deixou tudo e seguiu a Jesus por causa do milagre. Mas Jesus já tinha falado para ele mudar o nome dele. Mas ele não deu bola. Foi para a pesca, para a sua vida normal. Agora, na pesca, Jesus mostra o seu poder. Aí ele deixa tudo e segue a Jesus, achando que, por ter deixado tudo e seguido a Jesus, já estava garantido. Quantas pessoas não acham que porque estão frequentando igreja,
porque tem nome de crente, tem carteirinha de crente, porque toma ceia, já estão garantidos no céu. Não é a religiosidade que traz a salvação, mas é crer a fé em Jesus. Crer em Jesus e pedir o perdão dos seus pecados, pois só pede perdão dos seus pecados quem crê em Jesus. E é por isso que sempre haverá uma dissonância entre a vontade de Pedro e a vontade de Jesus. Pedro ou estava atrasado ou estava adiantado com relação à vontade de Deus. O avivamento é a sintonia entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pedro havia seguido, mas não havia negado a si mesmo. Ele se confessou pecador, mas disse: ausenta-te de mim, Senhor. Eu sou um pecador. Mas Jesus diz: não temas, eu vos farei pescador de homens. Aí ele deixa tudo e, no impulso, começa a seguir a Jesus. Mas não negou a si mesmo e nem tomou a sua cruz. Esse que é o problema. Avivamento é vida abundante, mas eu preciso ter vida para ter vida abundante. Avivamento é crescimento espiritual, mas eu preciso nascer para poder crescer. Avivamento é renovação espiritual, mas eu preciso ter me tornado espiritual para poder me renovar espiritualmente. E eu só me torno espiritual quando eu tenho os meus pecados perdoados. Eu só tenho meus pecados perdoados se eu peço perdão. Avivamento é nitidez espiritual. E eu só me destacarei como servo de Deus se realmente eu estiver obedecendo a Deus, se eu tiver a Jesus como Senhor, não falar que Ele é o Senhor, mas tê-lo como meu Senhor. Foi o que Jesus deixou bem claro lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nós vamos ver que Pedro não fazia a vontade de Deus. Ou estava atrasado ou estava adiantado. Por quê? Mas ele tinha chamado Jesus de Senhor. Ele se prostrou aos pés de Jesus, diante do milagre da pesca, e disse: Senhor! Mas ele disse: ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Ele não quis ir ao encontro do Senhor. Ele não quis ter comunhão com o Senhor, porque ele não tinha se convertido. Porque ele não tinha se convertido. Ele chamou o Senhor, mas ele não fazia a vontade do Pai. Ele não fazia a vontade de Deus. É por isso que Pedro não tinha nitidez espiritual e também Pedro não tinha agilidade espiritual. Não. Ele ficou 3 anos acompanhando Jesus, ou atrasando ou adiantando. Nunca no ponto. Nunca no ponto. E por isso não era convertido. É por isso que Jesus dá o diagnóstico. Quando te converteres, confirma os teus irmãos. Ao longo do ministério de Jesus, nós vemos estes atrasos e estes adiantamentos de Pedro. Veja que lá na cura da sua sogra, lá em Cafarnaum, quando Jesus cura a sogra de Pedro, nós vemos que Jesus entra na casa de Pedro e vê a sogra jazendo em febre. Veja, não foi Pedro que levou Jesus para curar a sua sogra.
Pedro estava vendo já muitos sinais e maravilhas de Jesus, mas ele não teve a iniciativa de levar Jesus para curar a sua sogra. Ele estava atrasado em relação à vontade de Deus. Jesus entra e cura. E então, o que nós vamos ver é que Pedro, depois que Jesus cura a sua sogra, ele quer que Jesus vai curar todo mundo. E Jesus ainda diz a ele, não, eu tenho que ir para outros lugares. Né? Eu tenho que ir para outros lugares. Vamos ver lá em Lucas, no capítulo 4. Lucas, no capítulo 4. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. E a multidão procurava e chegou junto dele. E o detinham para que não se ausentasse deles. No versículo 37 do capítulo 1 de Marcos, Pedro disse, juntamente com outros discípulos, todos te buscam. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, porque eu ali também, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Veja que agora Pedro queria que Jesus fosse atender todo mundo lá em Cafarnaum. Antes não levou nem para curar a sua sogra. E agora queria que Jesus curasse todo mundo. E Jesus disse, não, eu não tenho que ficar só aqui em Cafarnaum. Eu tenho que pregar em todas as cidades. Veja, ou estava atrasado, ou estava adiantado. No episódio também em que Pedro anda sobre as águas, veja que no meio da tempestade Jesus aparece andando sobre as águas e os discípulos começam a gritar pensando que é um fantasma. E Jesus disse, não temais, sou eu. E aí Pedro, impulsivo como sempre, disse, és tu, manda que eu vá a ti. E Jesus diz, vem. E quando ele vai, ele quase morre afogado. Veja que Jesus estava chegando, não disse para ninguém vir a ele andar sobre as águas. Jesus estava se aproximando deles. E Pedro se adianta. Se és tu, manda que eu vá. E Jesus diz, vem, e ele vai. Olha o impulso que tem Pedro. Mas quando ele vai, ele começa a ver o vento, a tempestade, as ondas, e ele começa a afogar. E aí clama a Jesus. E Jesus, então, o impede de ser afogado e o traz de volta para o barco. Pedro adiantado e depois atrasado. Não que estava na vontade de Deus, porque não havia se convertido. Quando Jesus explica a parábola sobre os fariseus, dizendo que eles tomassem cuidado com o fermento dos fariseus, Pedro pede para que Jesus explicasse aquela parábola. E aí Jesus mostra que que Pedro não compreendia as coisas de Deus, porque ele ainda não era convertido. Ele não tinha compreensão das coisas de Deus. Ele estava atrasado em relação às coisas de Deus. Quando Jesus vai a Cesareia de Filipe, e ali o Pai revela a Pedro que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, veja que se não é a revelação do Pai, ninguém saberia que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro é escolhido pelo Pai para ter esta revelação. E Jesus, então, revela a igreja. E Jesus, então, revela o seu sofrimento, a sua paixão, a sua morte
e a sua ressurreição. E Pedro vai repreender Jesus, quando Jesus começa a falar da sua paixão, morte e ressurreição, querendo ensinar Jesus para que ele não falasse isso, que nada disso iria acontecer, que ele tivesse dó dele. E Jesus repreende o diabo. Veja que Pedro recebe a revelação do Pai e daqui a pouco já é usado pelo diabo. Por quê? Porque ele não era convertido. Há muitas pessoas hoje que se impressionam, que pessoas que frequentam a igreja, que se dizem crentes, muitas vezes são possessas de demônios. Por que isso acontece? Porque elas não são convertidas. Elas não se arrependeram dos seus pecados. Era como Pedro. Pedro não foi possesso, não. Mas Pedro foi usado pelo diabo. Por quê? Se deixou levar pelo diabo, porque ele não era convertido. O Pai revela e no mesmo dia o diabo usa. Porque Pedro estava fora da direção de Deus, ele não estava na vontade de Deus, ele não era convertido. Nós vemos a reação de Pedro na transfiguração de Jesus. Quando Jesus se transfigura, Pedro, Tiago e João ficam atemorizados. E Pedro já tem a ideia de construir 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés, outra para Elias. Já queria ficar ali, e ao relento, porque não lembrou nem de fazer uma tenda para ele e para os seus companheiros. Alguém que estava com medo, ao ver a glória de Deus, agora era alguém que queria já ficar ali para sempre. Tudo fora do propósito de Deus. Também vemos a reação de Pedro quando Jesus ensina a respeito do perdão de um amigo, de um irmão. E Pedro, se achando muito bonzinho, pergunta a Jesus: quantas vezes devemos perdoar? Até 7, que era a linha mais liberal dos judeus. E Jesus diz: não até 7, mas 70 vezes 7. E aqui se mostra bem a dissintonia. Pedro se achava o máximo da bondade, 7 vezes de perdão. E Jesus falava em 70 vezes 7. No episódio do jovem rico, nós já vimos aqui, Pedro, ele achava que tinha merecimento por ter seguido a Jesus. E pergunta o que ele iria receber por ter seguido a Jesus. A ideia da barganha que está tanto em voga hoje. A ideia do merecimento. Por quê? Porque ele ainda não havia se arrependido dos seus pecados, não havia negado a si mesmo. Nós vemos aqui, em todas essas atitudes de Pedro, a prevalência do eu, do ego. Notamos mais outro episódio em que Pedro está atrasado ou adiantado quanto à vontade de Deus, no episódio da figueira, quando Jesus procura a figueira e amaldiçoa a figueira. No dia seguinte, Pedro se admira com o fato da figueira ter se secado. E aponta para Jesus como que mais ou menos inconformado com aquilo que havia acontecido. Mas o ego se pronuncia de uma forma toda especial quando Jesus começa a dizer aos discípulos que seria abandonado por eles, que seria morto, e Pedro autoconfiantemente dizia que nunca deixaria Jesus, que não permitiria que Jesus fosse preso e que morreria com Jesus se fosse necessário. E mesmo Jesus dizendo que Pedro o negaria, Pedro não aceitava as palavras de Jesus. Dizia que Jesus estava enganado, que ele seguiria Jesus até o fim. Era o eu prevalecente. Era a falta de crença e de crédito no que Jesus falava.
No episódio do lava-pés, nós vemos bem nitidamente também como Pedro estava fora da direção de Deus. Quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro se nega. Diz que Jesus não podia lavar os seus pés, era ele que devia lavar os pés de Jesus. Mas quando Jesus diz que se ele não deixasse lavar os pés, ele não teria parte, Pedro já pede um banho, já pede que Jesus lhe dê um banho. E Jesus diz, não, só basta eu lavar os pés. Antes, não queria que lavasse os pés, agora quer que dê um banho. Vê como ele está totalmente instável, como ele sempre atrasa ou adianta, porque não era convertido. Depois nós vemos Pedro dormindo em vez de orar. Jesus diz, você não pode velar nem uma hora comigo? Quem não é convertido não ora, não tem vida de oração. Pedro não orava. E depois, o episódio em que ele nega Jesus 3 vezes. Chega a jurar que não conhecia Jesus. Mas é nesse momento que ele nega a terceira vez, quando o galo canta pela segunda vez. E Jesus olha para ele, que Pedro se converte. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. E este choro amargo é o que a Bíblia chama de tristeza segundo Deus. O apóstolo Paulo fala disso lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. O apóstolo Paulo fala assim, aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, os irmãos vejam que a tristeza, segundo Deus, ele traz arrependimento para a salvação. Foi ali que Pedro se converteu. Pedro reconheceu que não era menos do que nada, de que suas bravatas, sua autoconfiança, sua resistência a Jesus, sua descrença nas palavras de Jesus, de nada haviam valido. O próprio Jesus disse a Pedro que o diabo quis ir andar com ele, porque aquele que não é convertido, ele está nas mãos do diabo. Mas Jesus orou por Pedro, para que a fé dele não desfalecesse. E ele creu finalmente em Jesus. Creu que Jesus era o Cristo. E é incrível que ele só tenha crido naquele momento. Depois que tivesse visto tantos milagres, a começar do milagre da pesca, que o fez deixar tudo e seguir a Jesus, de ter andado sobre as águas, de ter visto Jesus glorificado. Mas ele precisava negar a si mesmo. Quando nós não negamos a nós mesmos, não há conversão. E se não há conversão, não há vida. Pois só quem crê em Jesus tem a vida. E Pedro, então, ali nasceu de novo. Pedro ali se converteu. E quando Jesus ressuscita, ele faz questão de deixar claro que Pedro tinha sido perdoado. Jesus quer salvar as pessoas e não quer levá-las para mandá-las para o inferno. Ele quer salvá-las. E por isso ele diz às mulheres:
diz aos discípulos e a Pedro que se encontrem comigo na Galileia. Veja que Jesus fez questão de mostrar a Pedro que está lá em Marcos 16:7. Mas ide, disseis a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Jesus fez questão de deixar, sem dúvida nenhuma, que Pedro tinha sido perdoado. Talvez o próprio Pedro não cresce no perdão. Mas Jesus deixa claro que Pedro havia se convertido. A partir deste momento, nós vamos ver Pedro num crescimento espiritual, numa vida abundante. Veja que Pedro, tendo se convertido, vai ao sepulcro junto com João. E é Pedro quem entra no sepulcro e tem a visão de tudo que estava ali, do lençol dobrado, de tudo ali, de que o corpo não estava mais ali. Veja que João sai correndo na frente, mas para na porta do sepulcro. Mas Pedro vai até lá, olha, constata. Embora fique pensando, e isto é próprio dos homens, o que significava aquilo, ele, pelo fato de ter ido ao sepulcro, ele mostrou que creu que tinha sido perdoado. Já convertido, mas ainda nos seus primeiros passos, Pedro tem uma recaída, volta a pescar, depois que Jesus se ausenta alguns dias. E aí nós temos um novo episódio de pesca maravilhosa. E aí Pedro é levado a Jesus a confessá-lo 3 vezes. Aquela pesca maravilhosa é a confirmação da salvação de Pedro. Pedro tem que declarar 3 vezes que ama a Jesus. E na terceira vez ele tem que declarar que ama não porque ele é bom, não porque ele é leal a Jesus, não. Ele diz, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ele admite que o amor a Jesus vem do próprio Deus. O nosso amor a Deus vem do amor de Deus. Não vem dos nossos méritos, da nossa bondade. O verdadeiro convertido, ele sabe que é salvo pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Pedro achava que era um homem merecedor porque havia abandonado as redes, o barco e a pesca para seguir a Jesus. Agora ele dizia, eu te amo, Senhor, mas tu sabes que eu te amo. É como o apóstolo João nos diz, que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Lá na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor a Deus é decorrência do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor de Deus que nos salva. E Pedro agora mostra toda a sua conversão, toda a sua abnegação. Ele declara o seu amor a Deus. E aqui nós vemos mais uma característica do avivamento, é o amor a Deus. É por isso que Charles Finney, o grande estudioso do avivamento, diz que o avivamento é a renovação, a retomada do primeiro amor.
O primeiro amor de que Jesus fala lá na carta à igreja de Éfeso é aquele amor que nós recebemos quando nos convertemos. O amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo gera o amor a Deus. Por isso que o fruto do Espírito é o amor. Nós temos amor a Deus e amor ao próximo, porque Deus nos amou e nós recebemos o seu amor quando cremos nele, quando pedimos perdão dos nossos pecados e nos arrependemos. Pedro agora tinha o amor a Deus, ele não tinha mais um amor a si, ele tinha um amor a Deus, ele tinha se convertido. E Jesus o faz declarar 3 vezes que amava a ele, porque ele havia negado 3 vezes a Jesus. É a lei da ceifa. O crente avivado não escapa das leis divinas. E aí Pedro começa, então, uma nova vida. Jesus sobe aos céus. E Pedro, preocupado com a obra de Deus, reúne os discípulos para se escolher o 12º apóstolo. Algo que não fez pela direção do Espírito Santo. Mas isto mostra a necessidade que ele tinha de fazer as coisas para Deus. E no dia de Pentecostes, e ele estava ali, orando, buscando a Deus, obedecendo ao Senhor, agora sim, na vontade de Deus, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Agora Pedro não atrasava nem adiantava. Pedro estava no centro da vontade de Deus. E é ele quem abre a porta do evangelho aos judeus, proferindo o sermão do dia de Pentecostes, pregando o evangelho e levando 3.000 pessoas a receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora é ele quem prega o arrependimento. Atos 2 e 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, Pedro agora era revestido de poder, ele recebia a vida abundante e já pregava às pessoas. Para você ser salvo, para você ter vida, você precisa se arrepender e ter os seus pecados perdoados. Aí você receberá o Espírito Santo. Aí você será revestido de poder. Pedro falava por experiência própria. Ele agora recebia o revestimento de poder, porque ele tinha recebido o Espírito Santo, porque tinha se arrependido. Jesus soprou sobre ele lá no cenáculo, e ele já estava arrependido e tinha recebido o Espírito Santo. E agora ele recebia o revestimento de poder. Tinha vida abundante. E continuava a orar. Ele era um homem de oração. Nós vemos bem isso lá em Atos, no capítulo 10. No versículo 9. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Ele estava em jejum e oração. Era um homem de oração. Por isso é que Deus fazia maravilhas. Ele recebe com João o dom do espiritual, os dons de curar. Lá no capítulo 3, nós vemos o quê? Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. Agora, Pedro, que não orava antes, Jesus reclamou com ele, nenhuma hora pudeste velar comigo. Ele não
conseguia orar nenhuma hora. Agora ele vivia em constante oração. Estava indo ao templo para orar. Ele orava nas casas, estava lá na casa do seu irmão curtidor, foi orar. Ele aproveitava o tempo para orar. E é por isso que Deus começou a usar Pedro poderosamente. Ele curou aqui este coxo da Porta Formosa. Ele falou com autoridade diante das autoridades do Sinédrio. O Sinédrio que tinha matado Jesus. O Pedro que antes tinha medo de uma serva que falou que ele era galileu e ele jurou que nunca tinha visto Jesus com medo daquela serva, agora falava de Jesus para o Sinédrio que havia matado Jesus. Sem medo. Ele continuava com aquele temperamento impulsivo, mas agora dirigido pelo Espírito Santo. Era o homem que dormia na véspera da sua suposta execução, porque o rei Herodes prendeu Tiago e matou Tiago. Depois mandou prender Pedro para matar Pedro. Ora, o Tiago era apóstolo, era do círculo íntimo de Pedro e tinha sido morto. Pedro deveria ficar preocupado de morrer também. Mas a Bíblia diz que ele dormia, precisou o anjo acordá-lo quando foi soltá-lo. E por que Pedro dormia? Porque Jesus disse a ele que ele ficaria velho. E ele agora cria na palavra de Jesus. Ele não estava preocupado, ele sabia que não ia morrer. Não sabia como, mas ele não sabia. Porque ele agora cria nas promessas, cria na palavra de Jesus, porque era um crente avivado, um crente que estava crescendo espiritualmente, dedicando-se à palavra, porque ele se dedicava ao ministério da palavra, como todos os apóstolos, e se dedicava à oração. E Deus lhe deu os dons espirituais. E ele fazia sinais e prodígios. Os apóstolos diziam, o texto diz que os apóstolos faziam sinais e prodígios, mas Pedro se destacava entre eles. Veja lá, Atos capítulo 5, versículo 15, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. O texto dá a entender que houve curas em que a sombra de Pedro curou as pessoas. Tamanho poder de Deus na vida deste homem, porque ele agora estava na vontade de Deus. Ele havia se convertido e agora se dedicava ao ministério da palavra, se dedicava à oração, e o Senhor demonstrava o seu poder para com Pedro. Pedro era agora Pedro, uma pequena pedra. A pedra é Cristo. A igreja não está fundada em Pedro, a igreja está fundada em Jesus. Jesus disse, tu és Pedro, quer dizer, a pedrinha, pedregulho. Mas sobre esta pedra, que é a pedra grande, a rocha, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas Pedro, ele recebeu as chaves. Ele abriu a porta do evangelho para os judeus no dia de Pentecostes e abriu a porta do evangelho para os gentios na casa de Cornélio. Pedro, ele cresceu espiritualmente, porque, arrependido dos seus pecados, começou a buscar o conhecimento das Escrituras e o poder de Deus. É assim que eu e você devemos fazer. Devemos nos arrepender dos nossos pecados, não apenas confessá-los, mas nos arrepender deles. E também buscar a Deus, buscar o poder de Deus, orar a Deus, ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, buscar os dons espirituais, e nós seremos tão usados por Deus como foi Pedro.
foi perseguido. Pedro foi preso por Herodes para ser morto. Pedro foi levado pelo Sinédrio, foi açoitado pelo Sinédrio. Mas ele continuou servindo a Deus, a ponto de ser chamado uma das colunas da igreja. Paulo diz que ele era uma das colunas, junto com João e com Tiago, não o filho de Zebedeu, que já tinha morrido, mas o Tiago, irmão do Senhor, que era o pastor da igreja em Jerusalém. Era uma das colunas da igreja. Foi ouvido no concílio de Jerusalém. E foi uma voz importante para que a lei não fosse colocada sobre os gentios. Pedro passou a visitar e a cuidar das igrejas na Judéia. Paulo diz que ele era o apóstolo da circuncisão. Lá em Jope, ele ressuscita Tabita. Veja o poder de Deus na vida de Pedro. Pedro tinha o dom de curar, tem o dom da ciência. Veja lá no episódio de Ananias e Safira, quando Deus lhe revela todo aquele engano que Ananias e Safira estavam fazendo. Pedro tinha o dom de maravilhas, porque ele ressuscitou Dorcas e Tabita e fez milagres, a sua sombra fazia milagres. Pedro enfrentou a perseguição e enfrentou as heresias, os judaizantes. Quando ele volta da casa de Cornélio, fazem uma comissão quase que para expulsá-lo da igreja. Pedro, no episódio da casa de Cornélio, ele mesmo teve que se violentar nas suas crenças, na sua cultura, mas sempre foi obediente a Deus. Ele sempre foi obediente a Deus. Agora ele não atrasava nem adiantava, porque era um crente avivado. E nas suas cartas, depois do capítulo 12 de Atos, não temos mais notícia de Pedro. Mas nas suas cartas, nós vemos a preocupação de Pedro com a salvação. Ele diz que o fim da nossa fé é a salvação. Ele diz que nós devemos ser santos como ele é santo, para preservar a nossa salvação. Que a palavra de Deus permanece para sempre. Que nós devemos ter um testemunho de santidade, mesmo naquilo que contrariamos aos homens. Porque é assim que nós preservaremos a nossa vida espiritual. E na segunda carta, Pedro fala do problema dos falsos mestres, fala que devemos aguardar a vinda do Senhor, não deixar de crer na promessa da volta de Cristo, na promessa de novos céus e nova terra. E ele termina dizendo: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro nos ensina no final de sua vida. Por isso, quando ele escreve a segunda carta, ele diz que estava no final da sua vida. Que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Sermos avivados. Porque crescimento espiritual é avivamento espiritual. Não nos descuidarmos da nossa vida. Aproveitarmos e darmos valor à salvação. E crermos sempre em Jesus. Este é o exemplo que Pedro nos deixa. Não sejamos ouvintes, mas cumpridores da palavra. Sejamos pequenos cristãos, que crescem sempre, até o dia do arrebatamento da igreja, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo.